Olá novamente, tudo bem com vocês? Para quem não lembra, o meu nome é Nicolas e novamente serei seu professor na aula de hoje. No nosso último encontro, trabalhamos um pouco sobre alguns pontos turísticos da cidade de Porto Alegre, assim também como conversamos sobre alguns números essenciais de serviços públicos que são oferecidos pelo município. No dia de hoje, o nosso trabalho será diferente. Falaremos um pouco das histórias das imigrações no Rio Grande do Sul, a partir das imigrações alemãs e italianas, mostrando um pouco sobre seu desenvolvimento ao longo do tempo, as suas contribuições na economia e no turismo, através de cidades, eventos e locais com predomínio do turismo imigratório. Antes de tudo, antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma breve reflexão. Normalmente, quando encontramos alguém com a aparência ou os costumes que são diferentes dos nossos, podemos ficar incomodados ou até com medo. Saiba que aquela pessoa sente a mesma coisa. É como se nós estivéssemos no escuro, sem saber onde estamos indo. Isso ocorre muitas vezes porque não conhecemos todas as culturas, pessoas e modos de vida. O medo ao outro também ocorre por pensarmos em como eles são ou vivem. Opiniões pré-formadas são repetidas muitas vezes sem conhecer de verdade os outros. São preconceituosas e julgam como se todos fossem iguais. Devemos lembrar que cada pessoa e cada situação é única, não existindo uma maneira de proceder. Agora, quanto ao conteúdo, na história do Brasil, as primeiras imigrações ocorreram a partir do século XIX, entre os anos de 1801 a 1900, e se intensificaram ao longo de todo o século XX. Alemães, japoneses, espanhóis, portugueses, italianos, dentre tantos outros, vinham ao Brasil em busca de melhores condições de vida, visto que a situação vivenciada em seus países de origem muitas vezes era difícil. Quando nós falamos do Rio Grande do Sul, ocorreu uma grande massa de imigrantes alemães e italianos inicialmente. As migrações foram fundamentais para a formação do Estado, cuja economia, cultura e tradições foram sendo mescladas por esses novos povos que aqui chegavam. Para começarmos, vamos falar um pouco sobre as imigrações alemãs. Na primeira metade do século XIX, mais precisamente no ano de 1824, o Brasil, que há 2 anos atrás havia se tornado independente do domínio de Portugal, começou a incentivar a vinda de imigrantes alemães para o país, em especial para as regiões de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Para o governo monárquico brasileiro constituído na época, a vinda de novos imigrantes já tinha alguns objetivos pré-estabelecidos. Inicialmente, o interesse da monarquia era em colonizar regiões do país que ainda não haviam sido ocupadas. Nessas terras, os colonos deveriam produzir alimentos mais diversificados. A produção excedente, ou seja, aquilo que sobra que não é essencial para a alimentação deles, era encaminhada e abastecia as províncias do centro do Brasil. Ao chegar no Brasil, como forma de incentivo dado pela monarquia brasileira, cada colono recebia uma porção de terra, ferramentas, gado e ficava livre de pagar alguns impostos por um tempo. As terras, ou melhor, pequenas propriedades de terra, foram cedidas ao longo dos vales dos rios Caí e dos Sinos, onde hoje ficam as cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo. Só que à época, tais locais contavam com outros povos, indígenas, que viviam e habitavam a região, o que acabou ocasionando vários conflitos entre esses dois povos. Os povos, no caso, são de origem sobreng e viviam nas vastas florestas que cobriam a região. Eles viviam como nômades, em pequenos bandos, caçando e coletando. A chegada de imigrantes, e não somente de origem alemã, acabaram por iniciar a derrubada da Mata Virgem, o que dificultou muito a vida desses indígenas.
Apesar de ataques esporádicos realizados por eles, os grupos eram perseguidos e exterminados por bandos armados, que iam ao mato em expedições de vingança. Apesar de inicialmente a questão da produção de alimentos ser limitadas, o passar do tempo e a prosperidade foi dando aos agricultores cada vez produções maiores, o que permitiu a venda de produtos excedentes a comerciantes. Alguns anos depois, novos fluxos migratórios alemães chegaram ao Brasil, assim como novos produtos passaram a ser cultivados e exportados, como produtos agrícolas, dentre eles a batata, o milho e feijão, e também produtos de origem animal, como a banha e o toucinho. Normalmente, os produtos eram comprados por preços bem abaixo e vendidos na cidade por preços bem mais altos. Lógica de mercado. Isso acabou criando grandes centros comerciais que acumulavam dinheiro à custa do trabalho de colonos. Esse dinheiro não ficava acumulado, mas era investido na produção de vários artigos, como o couro e principalmente a cerveja, permitindo assim a criação e desenvolvimento das primeiras indústrias. O crescimento populacional, no fim, acabou tornando insuficiente as terras para o sustento dos colonos. No fim, muitos acabaram indo aos centros urbanos, enquanto outros migraram para outras regiões do Rio Grande do Sul. Além da economia, os imigrantes alemães trouxeram muitos dos costumes que tinham na Europa. Suas culturas trouxeram uma grande contribuição para a cultura do Rio Grande do Sul e permanecem vivas, em especial em comunidades rurais do interior, de região colonizadora alemã. Dentre as diversas manifestações culturais que foram trazidas pelos alemães, falemos inicialmente sobre uma das melhores coisas que existem: a comida. Muitos pratos, receitas e produtos trazidos da Alemanha são muito conhecidos hoje no Rio Grande do Sul. A Schweine, carne de porco, a Kartoffel, a batata, a Würstchen, salsicha, a Schmier, a geleia, as maravilhosas Kuchen, cucas e algo também que é muito prestigiado pelos alemães, a Bier, que é a cerveja. A imigração alemã não trouxe apenas comidas, mas também novas festas conhecidas na Alemanha e que foram introduzidas aqui. Dentre as mais conhecidas, temos a Oktoberfest, um festival de cerveja originário de Munique, na Alemanha. No Brasil, o festival começou em 1978 na cidade de Itapiranga, município de Santa Catarina, e se espalhou por várias regiões do Rio Grande do Sul, sendo que a Oktoberfest de Igrejinha é uma das mais conhecidas. Além da bebida, somos presenteados com bandinhas típicas alemãs, danças e vestimentos típicos dos primeiros imigrantes alemães. Os Kerbs também são extremamente conhecidos e ocorrem sempre no aniversário de inauguração de uma igreja católica ou protestante. Nesses eventos, jogos, danças, cantos, bebidas e comidas também são realizados. Para quem busca conhecer um pouco mais sobre a história da imigração alemã, há várias cidades com destinos turísticos que contam um pouco mais. O Vale Germânico, região que contempla 9 municípios como regiões turísticas de origem alemã, sendo eles São Leopoldo, Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Morro Reuter, Novo Hamburgo, Santa Maria do Herval e Sapiranga, possui uma vasta opções para quem busca conhecer a história e o desenvolvimento da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Agora que falamos um pouco sobre as imigrações alemãs, vamos falar um pouco sobre as italianas, que assim como as alemãs, também iniciaram no século XIX, mas alguns anos depois. A Itália passava por momentos de grandes conturbações. Havia conflitos nas cidades e no campo, e uma grande miséria atingia a população. A promessa de uma vida melhor trouxe muitos imigrantes para o Brasil, atraídos pela promessa de uma vida melhor. Só que a realidade não era bem assim. A história do Brasil tem dentre um de seus principais protagonistas o café, que se desenvolveu muito cedo no nosso país e chegou
a ocupar o posto de produto mais valioso. Houve uma grande concentração de fazendas de café em São Paulo, as quais utilizavam mão de obra escrava para sua produção. Só que nessa época, os movimentos para o fim da escravidão já eram existentes, e no ano de 1888 foi assinada a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Brasil. Sem mão de obra, os cafeicultores passaram a defender a vinda de novos imigrantes para o Brasil, buscando substituir aqueles trabalhadores escravizados de suas fazendas. Assim, o Brasil prometeu terra e condições para o trabalho, o que atraiu muitos imigrantes. Muitos deles, entretanto, vieram para o Rio Grande do Sul. Isso porque as viagens da Itália para o Brasil levavam cerca de um mês, e as viagens eram realizadas em situações muitas vezes degradantes. Ao chegar no Porto de Santos, em São Paulo, alguns eram escolhidos e enviados para as fazendas de café, os que sobravam encaminhados de navio até Porto Alegre. A formação de colônias no Sul visava sobretudo a produção e o fornecimento de alimentos para o centro-sul do país. Além disso, as colônias tinham a função de servir de propaganda, a fim de atrair novos imigrantes italianos que seriam destinados às fazendas de café. Assim como os alemães, os primeiros tempos dos italianos no Rio Grande do Sul foram muito difíceis e apresentaram vários problemas. As terras disponibilizadas pelo governo brasileiro eram impróprias para o plantio, assim como muito distantes dos centros comerciais. Antes de se especializarem no cultivo de hortaliças e animais, trabalhavam na construção de estradas e na caça. Com o passar do tempo, as primeiras colônias italianas foram fundadas e a prosperidade veio. Entretanto, com a concorrência com os alemães para a venda de produtos, os italianos acabaram especializando-se na produção de um artigo muito adorado não somente no Rio Grande do Sul, mas no país e no mundo: o vinho. Para se ter uma ideia, o Rio Grande do Sul concentra mais de 90% de toda a produção vinícola do país. E aqui também estão localizadas as melhores, reconhecidas internacionalmente. A tradição vinícola artesanal que foi trazida pelos imigrantes italianos foi seguido por um longo processo de modernização, com a adoção e o aprimoramento da tecnologia. A maior parte das vinícolas está localizada na Serra Gaúcha, destacando-se as cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias do Sul, Flores da Cunha e Farroupilha. Quando falamos em vinho, o turismo do Vale dos Vinhedos é muito conhecido pelos gaúchos. O percurso apresenta inúmeras vinícolas separadas pelas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul, formando a Rota do Vinho. Essas cidades trazem uma linda arquitetura das casas em pedra e madeira, como também são um enorme polo moveleiro e gastronômico. A colheita da uva, seguida pela pisa da uva e o jantar ao luar, são eventos que buscam perpetuar a memória e os antigos costumes italianos da região. A cultura trazida pelos italianos não se resume apenas ao vinho. Italianos são conhecidos por sua cultura do queijo, do pão e da massa. O tortei, ravioli com recheio de abóbora e a sopa de capelletti são exemplos de pratos italianos que se tornaram muito conhecidos no Brasil. Os colonos italianos, na sua maioria, eram católicos e muito religiosos. O terço e a ida à missa todos os domingos ainda é praticado por grande parcela dos descendentes de italianos. Apesar de termos tratado apenas de alemães e italianos nessa aula, ao longo de toda a história do Brasil, imigrantes africanos, russos, japoneses, poloneses e de outras nacionalidades se estabeleceram no Rio Grande do Sul. Infelizmente, pela nossa história, muitas pessoas acabaram vindo à força, como é o caso de muitos africanos, enquanto outros buscavam alguma forma de sair de uma situação de miséria ou de guerras. E mesmo que muitos colonizaram áreas do interior do estado, outros grupos acabaram se estabelecendo nos centros urbanos. É o caso, por exemplo, dos sírios e libaneses, grupos de imigrantes que podemos considerar bem atual na nossa história.
Seus países de origem se mostraram difíceis frente à ocorrência constante de guerras, o que fez com que milhares de pessoas fossem obrigadas a procurar auxílios em outro país. Quando chegaram ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, grande parte era especializada em alguma profissão, mas passaram, em sua maioria, a se dedicar ao comércio. Para finalizar, e conversando um pouco mais sério agora, olhando um pouco mais para os nossos dias atuais, não podemos compará-lo com antigamente. O mundo tem vivido um grande fluxo migratório de todos os locais do mundo para todos os locais do mundo. Miséria, guerras, violência são algumas das questões que fazem com que as pessoas busquem um novo lar. Vocês escolheram o Brasil e nós ficamos muito felizes com isso. Todos são bem-vindos, mesmo que algumas pessoas digam ao contrário. Não importa a nacionalidade, a pele, a cultura, a religião. O respeito pode e deve se manter dentre todas as relações.